Se eu te oferecesse uma pílula que regulasse seus hormônios de fome e saciedade, aumentasse sua disposição para treinar, melhorasse sua sensibilidade à insulina, reduzisse seu cortisol e te ajudasse a emagrecer, sem efeito colateral nenhum, você tomaria? Essa pílula existe, só não é uma pílula, é sono de qualidade. E antes que você pense, mas eu durmo. Dormir e dormir bem são duas coisas completamente diferentes. Se você assistiu o vídeo anterior e anotou como acordou durante a semana, provavelmente descobriu algo que já suspeitava. Você acorda cansada quase todo dia. E hoje eu vou te explicar porque isso não é só cansaço, é sabotagem. Silenciosa, constante e um dos grandes responsáveis por te fazer engordar sem você perceber. Eu sou Natália, Nutrition Coach formada nos Estados Unidos. E o sono é um dos 4 pilares do método que eu criei e que eu vivo há 10 anos. Esse pilar é o mais ignorado e muitas vezes o mais determinante. Hoje você vai entender exatamente o que acontece dentro do seu corpo quando você dorme mal e por quê. Sabendo disso, muita coisa que parecia fraqueza sua vai finalmente fazer sentido. Existe uma mentalidade muito perigosa que a gente absorveu sem questionar. A de que dormir pouco é sinal de produtividade, de dedicação, de disciplina. A pessoa dorme 5, 6 horas por noite, acorda com o despertador já esgotado e ainda se orgulha disso. Só que essa mesma pessoa não entende porque não consegue parar de comer doce à tarde, por exemplo. Porque a dieta nunca se mantém, porque não tem disposição para treinar. E aí ela conclui o quê? Que o problema é ela, que falta disciplina, que falta força de vontade. É a mesma lógica de quem corta comida achando que está cuidando do corpo. Parece certo na superfície, mas está fazendo o oposto por dentro. O sono não é preguiça. Sono é quando o corpo regula os hormônios, quando ele consolida músculo, quando ele processa cortisol, quando ele limpa o nosso cérebro das toxinas que foram acumuladas durante o dia, quando ele regula o sistema imunológico e muito mais. Abrir mão disso, achando que é produtividade, é como esvaziar o óleo do carro para ele ficar mais leve, achando que ele vai andar melhor, mas uma hora o motor vai fundir. Na época que eu estava acima do peso, eu dormia muito mal. Eu ia dormir tarde, não tinha vontade de comer nada saudável. Tarde da noite eu cansei de comer brigadeiro com sorvete antes de deitar, porque batia aquela vontade de doce. Durante o dia eu não tinha energia nenhuma, eu vivia com sono, cansada, sem vontade de treinar e querendo comer comidas extremamente calóricas. E o pior, eu sabia que precisava comer melhor, mas eu não tinha vontade. Na época, eu achei que era preguiça minha, mas hoje eu sei. Era o meu corpo em modo de sobrevivência pedindo socorro do único jeito que ele sabia. Eu vou te explicar exatamente o que estava acontecendo e o que pode estar acontecendo com você agora. O primeiro efeito de uma noite mal dormida é hormonal. E começa antes de você colocar qualquer coisa na boca no dia seguinte. O seu corpo trabalha com 2 hormônios principais que regulam a fome e a saciedade. A grelina é o hormônio que diz estou com fome e a leptina é o que diz estou satisfeita. Pode parar de comer. Quando você dorme bem, esses 2 ficam em equilíbrio. O corpo sente fome na hora certa, come, fica saciado e segue a vida. Mas quando você dorme mal, esse equilíbrio quebra. O corpo produz mais grelina, ou seja, mais fome, e produz menos leptina, menos saciedade. E o resultado prático é que no dia seguinte você sente mais fome, come mais e demora mais para se sentir satisfeita. E não é qualquer fome. É uma fome diferente, mais urgente, mais difícil de controlar. Uma fome que pede conforto. E por que isso importa tanto? Porque a maioria das pessoas que estão tentando emagrecer estão travando uma guerra contra a própria fome todos os dias e achando que é fraqueza, que precisa de mais disciplina, quando, na verdade, o corpo está literalmente mandando sinais errados. E um dos grandes motivos disso pode ser porque não descansou o suficiente. O erro comum é tentar resolver isso com mais restrição. A pessoa percebe que está comendo demais e pensa: amanhã eu vou começar de novo, vou ser mais firme, vou comer menos. Mas se o sono continua ruim, no dia seguinte a grelina sobe de novo, a leptina
cai de novo e a mesma guerra recomeça. Não é falta de firmeza, é biologia. Ninguém consegue manter restrição grande por muito tempo, porque o corpo não deixa. Agora, vamos ver como aplicar. A primeira coisa que eu faço quando uma cliente me diz que não consegue controlar a fome é perguntar como ela está dormindo. Se você percebe que sua fome é desproporcional, que você come e não se sente satisfeita, que a vontade de doce te domina, antes de mudar qualquer alimento, começa a olhar para o seu sono. Primeiro ajustamos o sono e depois a alimentação. É um caminho muito mais fácil, com resultados muito melhores. E isso me leva para o segundo ponto, que é ainda mais silencioso. Sabe aquela gordura abdominal que não sai de jeito nenhum? Que você faz dieta, tenta de tudo e ela continua ali? Existe uma explicação hormonal para isso que quase ninguém conecta ao sono. Quando você dorme mal, o corpo entende que tem algo de errado. E quando o corpo percebe estresse, seja físico, emocional ou por falta de descanso, ele aumenta a produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Em doses normais, ele é útil. O problema é quando ele fica elevado de forma crônica, dia após dia, semana após semana. E sono ruim faz exatamente isso. E cortisol elevado cronicamente favorece o acúmulo de gordura especificamente na região abdominal. Ou seja, você pode estar se esforçando e ainda assim acumulando gordura na barriga porque o cortisol está alto demais. E o cortisol pode estar alto demais porque o seu sono está ruim. É como se o corpo entrasse em modo de sobrevivência. Ele pensa, essa pessoa não está descansando. Algo perigoso deve estar acontecendo. Eu preciso estocar energia. E ele estoca na barriga. O erro comum aqui é brutal. A pessoa vê que a barriga não está diminuindo e restringe ainda mais a comida. Corta mais caloria e o que acontece? O cortisol sobe ainda mais. Porque agora o corpo está com falta de sono e com restrição alimentar. O estresse aumenta ainda mais. A gordura abdominal não sai e a pessoa conclui mais uma vez que o problema é ela. Mas não é ela. O corpo estava sabotando tudo por baixo porque estava em modo de sobrevivência. E tem mais, o cortisol elevado também atrapalha a sensibilidade à insulina, o hormônio que regula o açúcar no sangue. Quando você fica menos sensível a ela, o corpo precisa produzir mais insulina para dar conta. E mais insulina no sangue facilita o acúmulo de gordura e dificulta a queima. É tudo conectado. Tudo podendo ter começado no mesmo lugar, no sono. E se você treina, come razoavelmente bem e mesmo assim sente que a barriga não desincha, comece a investigar o seu descanso. Quantas horas você dorme de verdade por noite? Você acorda descansada ou já acorda querendo voltar para a cama? Muitas vezes a resposta não está em fazer mais, está em descansar melhor. Agora, vamos falar de um ponto que é menos conhecido, mas para mim é um dos mais impactantes. Quando a gente fala de metabolismo, a maioria pensa em metabolismo rápido ou lento, como se fosse uma loteria genética. Mas o metabolismo depende diretamente de uma coisa que você pode influenciar: massa muscular. Quanto mais músculo você tem, mais calorias seu corpo queima em repouso. Músculo é o motor do metabolismo. Só que existe um ponto que pouca gente conecta. Você treina, você come proteína, você faz sua parte. Mas o músculo não é construído só dentro da academia. Ele é também construído depois, durante a recuperação. E é durante o sono profundo que o corpo maximiza a síntese proteica. O processo em que ele pega a proteína que você comeu e transforma em músculo de verdade. O treino e a alimentação criam as condições, mas o sono é quando o corpo executa o trabalho. Se você dormir pouco, já pode diminuir a síntese proteica em 20%, o que é muita coisa. E tem mais, uma semana dormindo em torno de 5 horas reduz a testosterona em cerca de 1/6. Isso afeta a disposição, recuperação e metabolismo. Para você ter uma ideia do impacto, essa queda representa um envelhecimento hormonal de 10 a 15 anos em apenas uma semana. É como passar o dia inteiro preparando tijolos e argamassa, com cuidado, com técnica, mas na hora de levantar a parede, fazer ela toda errada, cheia de buraco. O material tá lá,
O esforço foi real, mas a estrutura não se consolida. O erro mais comum é treinar mais, comer mais proteína, comprar suplemento, só que continuar dormindo mal, investindo em tudo, menos na base que faz tudo funcionar. Eu tive uma cliente que, quando chegou até mim, estava há 1 ano tentando ajustar a alimentação sem conseguir manter. Quando eu fui investigar de verdade o que estava acontecendo, descobri que ela dormia muito mal. O corpo dela estava em modo de sobrevivência. A fome era descontrolada, o cansaço era constante, a disposição para treinar era zero. Quando a gente ajustou o sono primeiro, antes de mudar a alimentação, antes de pensar em treino, o restante começou a andar. A fome regulou, a disposição apareceu, as escolhas alimentares começaram a melhorar naturalmente. Porque quando o corpo descansa, ele para de pedir socorro. E é aí que muita gente se surpreende. Porque a gente espera que a solução seja complexa. E às vezes, o primeiro passo é literalmente dormir melhor. Se você treina e não vê resultado, se sente que seu metabolismo está travado, se não tem disposição, antes de adicionar qualquer outra coisa, se pergunte: eu estou dando ao meu corpo as condições básicas para ele funcionar? Eu estou dormindo o suficiente e principalmente com qualidade? Criar condições para que as escolhas certas sejam as mais fáceis começa no descanso, não com mais esforço. Então, vamos recapitular o que acontece quando você dorme mal e que pode estar ligado ao seu peso. Primeiro, seus hormônios da fome e saciedade desregulam. Você sente mais fome, menos saciedade e desejo por comida calórica. E não é fraqueza, é química. Segundo, o cortisol sobe cronicamente e favorece o acúmulo de gordura abdominal, mesmo quando você faz tudo certo. O corpo entra em modo de sobrevivência. Terceiro, a sua massa muscular fica comprometida, desacelerando seu metabolismo. Você até pode treinar, mas o corpo não consolida direito. E tudo isso acontecendo silenciosamente, enquanto você se culpa achando que o problema é falta de força de vontade. Mas força de vontade é um recurso finito, ela acaba. Agora que você sabe o que realmente está acontecendo, pode parar de brigar contra o próprio corpo e começar a trabalhar com ele. E a boa notícia é que dos 4 pilares do emagrecimento, que são alimentação, sono, exercício e mentalidade, o sono é muitas vezes o mais fácil de começar e ajustar. E quando você ajusta o sono, os outros 3 pilares ficam muito mais fáceis, já que os 4 pilares são interdependentes, ou seja, quando a gente mexe em um, a gente afeta todos os outros. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, você consegue olhar para trás e identificar um período em que dormia mal e percebia essas coisas acontecendo? A fome diferente, a vontade de alimentos calóricos, a pouca disposição para treinar, o sentimento de culpa, de fraqueza, achando que era falta de força de vontade? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero ler cada um. E, aproveitando que você vai deixar um comentário, deixa um joinha também. Isso me ajuda a entregar os vídeos para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!